vocês pediram e a gente voltou aqui hoje. Por isso, eu trouxe os meus queridíssimos aqui, sempre que estão comigo no Farofa. E hoje a gente tem um elemento surpresa aqui, hein? Trouxemos um convidado aqui que vocês vão conhecer junto com a gente. E detalhe, fique de olho nesse convidado, que se ele não se comportar, ele não volta nunca mais, tá bom, gente? Já dei um recado aqui. Eu quero receber hoje aqui pra gente conversar sobre tudo aquilo que vocês pediram pra gente lá no nosso Instagram, sobre as questões municipais que vocês querem que a gente fale aqui, de Câmara, de prefeito, que vai sair, quem não vai, quem que tá dentro dessa janela indo para partido para outro. A gente vai falar sobre tudo isso aqui, por isso estou recebendo agora aqui hoje à noite, nesse segundo Farofa, vem aí Rafael Alberto! Mari, que alegria estar aqui de novo. O programa não foi fechado, a gente fez um grande esforço na última e estamos aí. Tem muita coisa acontecendo. É isso aí, ó. Vou receber aqui Rodrigo VR Pavan. Pavani. E aí, tudo bem? Estamos aqui para falar um pouco de política, discordar do Rafael às vezes, xingar a Mariana às vezes. Tem gente nova no pedaço, não tem? Tem gente nova no pedaço. Chegando com a gente hoje aqui tá ele, o Chapéu Rosa. Mari, é um prazer estar aqui hoje com o VR, com você e com o Rafa, para a gente discutir um pouquinho sobre a política municipal do Legislativo Campineiro. É uma honra estar aqui com vocês e vamos conversar um pouquinho nessa noite. Muito obrigado pelo convite e espero me comportar e estar aqui mais vezes. O menino tá pronto, só não cai na cadeira que você sai da câmera, tá bom? Fechou, Mari. Vamos que vamos, minha gente. Então, ó, no meu Instagram hoje não, quando eu falei que a gente ia fazer o Farofa, o que acontece? A galera caiu matando querendo saber da questão municipal aqui de Campinas. Óbvio, porque a gente tem muito mais telespectadores aqui de Campinas, o Farofa é daqui de Campinas, a gente é daqui de Campinas, tem várias coisas acontecendo na região e a gente também vai tentar dar uma pincelada aí em tudo o que a gente sabe que está acontecendo, porque tem coisas que a gente não sabe ainda também e tem coisas que a gente não pode contar. Temos duas partidas, vamos começar com duas partidas, 2 tchau queridos, assim, fantástico no dia de hoje. Não, dia de hoje, porque já é real, é fato. A janela está aberta. Não, a janela está aberta. Isso, a janela está aberta, temos 2 partidas. A primeira é do Fernando Mendes, que não é mais candidato. Republicanos não tem mais o Fernando Mendes como candidato na cidade de Campinas. Quem vem vindo? Roberto Alves, deputado, já foi vereador aqui em Campinas, é o presidente do Diretório Municipal e volta. O Republicanos tem uma estrutura diferente de se organizar e o Roberto Alves volta e o Edir Macedo. O Edir Macedo, de fato, é ele mesmo. Exatamente. Outra tarefa para o bispo Fernando Mendes, que é um cara, muita gente pode não saber, mas é um cara super importante na Igreja Universal, é um cara eclesiasticamente falando, né, muito bem formado. Sim. E vai aí para outro território. Fala hebraico e tudo mais, vai administrar alguns países para a instituição Igreja Universal. Já administrou e volta. Então, a Igreja Universal e o Republicanos troca o candidato da igreja, da instituição. Só me dá aqui um adendo agora. Só me dá um adendo, porque eu acho que você vai falar o segundo já aí. Mas peraí. Não? Não, vamos continuar aqui. Então Vanderclé não é candidato. Era isso aí que eu ia cair. Pronto, tá resolvido que Campinas fica falando, que o Café Regina fica ventilando, que a Pão do Cambuí fica vomitando. A Vanderclé não é candidato. É isso, Vanderclé não é candidata. Não tem candidatura A candidatura do Republicanos é Roberto Alves. Uma das, né? Uma das, lógico. Uma das prioritárias. E a outra é o vereador Igor mesmo, Igor. consolidado ali dentro. Chegou 2 figuras, né? Tem que soltar quem tinha. Já que a gente tá falando de republicano, vamos soltar. Entregar tudo hoje aqui. Porque no Rio isso não é caguetagem, é informante. Então, a gente vai informar tudo do Republicanos hoje. Então, o Igor Diego se mantém como a cabeça da chapa, expectativa grande, mais votado. O Carmo Luiz, o Carmo da farmácia, indo, e o presidente da Câmara. A gente, na outra semana, no outro episódio que a gente fez, tinha dado esse primeiro panorama. Talvez era PSD, talvez Republicanos, agora é mas certeza. O partido Republicanos. O presidente da Câmara sai do PV depois de uma história também de 20 anos.
não sei, eu acho que todos os mandatos do Rossini devem ter sido no PV, ou os últimos 3 pelo menos, e ele troca de partido e vai agora para Republicanos, partido do prefeito. Então, Republicanos, além de cabeça de chapa, tem uma chapa interessante, né? Peso. Uma chapa de peso. Avalio aí que 10 mil votos de legenda e que o Igor chegue a 10 mil votos. E já sai com 2, 3 cadeiras aí de largada. 2 com certeza. O Republicanos tem uma grande perspectiva de aumentar, né, essa bancada deles, que já com 4 vereadores, a chapa vem montando uma chapa forte. A gente vê que eles vêm se movimentando muito lá na Câmara Municipal na questão de mulheres, né, trazendo muitas mulheres fortes para compor a chapa. O VR falou, o voto de legenda no 10 muito provavelmente vai ser massivo, junto com o prefeito Dário, e a gente vê uma perspectiva, a gente que trabalha lá na Câmara, de fazer 3 a 4 vereadores dentro do Republicanos, né? É o cabeça de chapa, eles que mandam, a gente vai na carona. Mudança também importante, o vereador tradicional de Campinas está pendurando a chuteira, vereador Jorge Schneider. Puta, ele é um... eu vou falar... O famoso China. Vereador De uma educação fantástica, mas quando fica bravo também. Quando fica bravo. Lorde, mas quando fica bravo, a pimenta arde. Mas fica tudo dentro de casa, né? Fica tudo dentro de casa. E assim, avaliou, teve algumas questões da vida pessoal também, quer curtir a família, acho que tá aí com a sua contribuição feita, mas o bastão troca de mão dentro de casa. Vereador de 6º ou 7º mandato, já tem uma história. Eu falo que 2 vereadores que em Campinas todo campineiro conhece é o Luiz Rossini, que é o presidente da Câmara, e Jorge Schneider, né? Espalhou o nome na cidade toda e agora, como vocês falaram, tá querendo passar o bastão aí, acho que é pro filho, né? Nick Schneider. Tá fazendo um trabalho legal, né, Rafa? Até no escritório lá já tem a placa, né? E eu vou falar, Sob nova direção. Escritório Schneider, já é o Nick ali do lado do Schneider. É a primeira vez, inclusive, que nós vamos testar transferência de voto depois de muitos anos. Eu acho que a última transferência de voto que teve, de tentativa assim, foi do Luiz Lauro Filho com o Luiz Lauro pai e o Jonas Donizete. Mas não era uma relação de sobrenome diretamente. Então, é mais forte agora, porque é de pai para filho, sanguíneo, e também de pai para filho, eleitoralmente falando. O menor território da Regional 5 é o deles. Então é mais fácil pedir voto, mais fácil tapar buraco, mais fácil atender. E o Nick, ele tá muito alinhado no termômetro do China. Ele é muito alinhado na questão do mesmo temperamento. Estão se vestindo até igual, né? Tá engraçado. É a mesma camisa. Feia é a minha, a deles é linda. A gente pode continuar no PL? Já que entramos no Jorge Schneider, a gente vai pular um pouquinho, continuando no PL. Mudança também na instituição, na política da instituição Assembleia de Deus e mudança também na candidatura do PL, oficial, do núcleo duro da Igreja Assembleia de Deus Belém. Candidato agora, nada mais, nada menos que Guilherme Teixeira. Genro do pastor Paulo Freire, importante. Alguém que já teve na administração, o pastor Alberto aposenta a chuteira aí de candidatura. Só um minuto, guarda esse raciocínio. Paulo Freire, que é deputado federal e pastor do Ministério Belém, Assembleia de Deus. Presidente do Ministério Belém. Filho do homem. Filho do homem, Zé Wellington. Zé Wellington Bezerra. E aí o Guilherme vem e assume essa candidatura ali. Talvez o Guilherme a gente nunca tenha ouvido falar do nome dele, mas eu acho que é um voto certo. Mas agora é bom o Chapéu Rosa, o Rafa e a Mariana entender. O Alberto era candidato da igreja, era candidato que o Paulo Freire pedia voto, mas agora é umbilical. Sim. O Paulo Freire, né, passa, dentro de casa, e o Paulo Freire passa a, no púlpito, pedir voto em todas as igrejas, seja ela pequena, média ou grande, dentro de Campinas. Então, é uma campanha que o Paulo Freire vai fazer como se fosse candidato. Já está correndo as igrejas, o Guilherme já está no trecho aí, e falando, sou eu agora. Cara, vai ser uma concorrência eclesiástica essa eleição, hein? A gente pode ver a força da Assembleia de Deus, que refletiu também na eleição do Conselho, exatamente. Fizeram mais de 1.800 votos, e eu acredito muito que o Guilherme tem uma grande chance de ser o mais votado do PL. É até interessante, só uma pincelada da eleição do Conselho Tutelar. Foi uma guerra tácita ali entre Universal
e a Assembleia de Deus. O conselho se dividiu dentro das principais igrejas evangélicas, as duas mais fortes do Brasil. Os partidos políticos perderam de lavada para dentro das igrejas, tá? Tem mais mudança, Débora Palermo também está lá agora no PL. Calma. Por enquanto, a vereadora Débora está no PL. A Débora tem conversado com o Podemos. Como a gente está falando do PL, a gente vai continuar no PL. Mas a Débora pode deixar o PL. O PL também, continuando no PL, eu tenho uma suposição interessante, vai parecer louca, mas é interessante. Os extremos, como chamam, né? Eu não chamo de extremos, eu chamo de democratas de lados opostos. Democratas de lado oposto. É um elegante. Rodrigo é um elegante. Então, o Bolsonaro vira Campinas, na Glicério, no Largo do Rosário, e dá ao público parecido com a Paulista, sem ter tomado decisão, é um perigo. Sim. É um perigo. É um sinal, né? Esse sinal. Acho que o Rafael estava nesse evento que veio o Valdemar Costa Neto, em que o Paulo Freire e a Regina firmaram um compromisso na posse da Regina, sim, mas o Valdemar Costa Neto deixou claro que era importante ter candidato em Campinas. Então, eu fico pensando como que é a vinda do Bolsonaro na cidade sem ter tomado decisão. Eu vou guardar essa informação. Eu acho que a gente pode terminar a Câmara porque tem que se avaliar. O Tarcísio vai mudar de partido. O Tarcísio vai pro PL. Eu também tenho um negócio para fechar. E aí? E aí? E aí? E quem está afiliado no Republicanos? É isso. Falando do Podemos, talvez a Débora volte. Peraí. Terminamos PL, pô. Não. Não, mas a Débora tá no PL. A Débora você entra na Débora, desculpa. Tá valendo, beleza. Perdão. Conversa, viu, gente? Conversa. Para fusão Podemos e PSC, Podemos agora era 19, foi para 20. Mudança de número, é verdade. Mudou de número, que eu acho que é uma puta de uma cagada. Você tá afiliando ali a pessoa, você tá martelando o número Podemos 19, tava no símbolo, aí do nada vira Podemos 20. Para que fazer isso, né? Mas tudo bem. Mas eu acho que esse banho aí não altera tanto? Eu acho que não altera tanto pro eleitor, cara. O eleitor eu acho que não altera tanto, porque o eleitor ele pega o voto na última semana, gente, o número. Número de candidato eleitor é na última semana que ele vai procurar. O nego não vai ficar falando, deixa eu ver aquele número que é o cara que é o número que é o cara. Mas é por isso que o partido vira sigla e não partido. Se você perguntar quem é o 13, todo mundo sabe que é o PT. Quem é o 45, todo mundo sabe que é o PSDB. O partido ele precisa se entender enquanto uma instituição perene, sólida. Fica mudando, muda de nome. Alguns criaram identidade e outros passaram batida. Essa que é a verdade. Não está correndo tanta fusão aí. Vamos lá, então, acabar. PL, acabou? Peraí, né? Vamos voltar na Câmara, então? Vamos na Câmara. Vocês não querem falar de Bolsonaro. Não querem falar de PL, né? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu não vou desagradar a bancada ficar falando de PL aqui, porque parece que não agradou muito a bancada, ou alguém tem alguma carta na manga aqui hoje que eu não tenho, mas tudo bem. Será? Será? Deixa pro final. Vamos ao PP. Jaime, tchau, né? Tchau. Jaime, tchau. O duro é quem vai aceitar o Jaime. Desculpa, Major. Não. É o modo de falar. Então, mudou, hein? Mas, da Paulista pra cá mudou. Transformou, Major. Há um papo, virou papo direitista, forte lá na Câmara ainda que ele pode pintar no Republicanos também. Essa conversa mas o problema é que ele entra por uma porta e outro sai por outra. Carmo, por exemplo, exatamente. Eu também acho que é o Carmo que sai. Há alguns juramentos nos partidos que não entra mais ninguém, mas de dia 6 até o dia 5, meia-noite, tem parece Lucas Silva e Silva, né? Onde tudo pode acontecer. Então o Marcelo Silva tem uma questão interessante. Marcelo PP. Isso, PP. Marcelo Silva do PP. Tá tendo uma coisa interessante aí de bastidor, que é o seguinte: o João Guedes é muito habilidoso para montar a chapa, mas o Marcelo não quer ninguém que o assuste. Inclusive, estão tendo um problema com o Gesiel, da Igreja da Graça, ligada ao Mundial, já foi vereador, de o Marcelo tá com medo de todo mundo. Então o Marcelo quer uma chapa de nego de 1.000 e pouco. Isso pode atrapalhar o trabalho do João Guedes, que nós sabemos.
é bravo, é ranzinza, mas sabe o que tá fazendo. Sabe montar chapa. E aquela história, o PP tá centrando fogo no Marcelo, mas ao mesmo tempo precisa sobreviver. Não adianta fazer um vereador. A estratégia do PP nessa reformulação. Porque na aposta de um ele pode ficar zerado. Exato. Ele pode entrar grande e sair pequeno. E outro cara amanhã perde o boné e vai embora. E aí o resto do partido? Exatamente. O PP tem uma ideia inclusive, de ter candidatura a prefeito aqui no horizonte de 4 a 8 anos. E o Marcelo, eu acho que esse negócio de não querer alguém que associe ele começou na solidão que ele teve num processo na Câmara. Ele passou por um processo de solidão na Câmara. Um deserto. Ele passou por um deserto. De isolamento, né? Ele ficou isolado. Ele teve essa questão e tal, e aí talvez ele ficou meio que descrente do que pode ser para ele. Vamos falar claramente aqui. A esquerda em Campinas tem problemas, tem umas brigas internas, mas a direita de Campinas também tem algumas bastante, dificuldades até maiores. Claro. Todo mundo ali querendo o protagonismo. Todo mundo quer ser o filho do Bolsonaro em Campinas. Esse é o movimento que se tem aqui na cidade. Né? O Marcelo pode correr o risco de ficar sozinho ou ficar sem nada. Eu acho o Marcelo Silva hoje um candidato de opinião. Marcelo virou uma grife. Então o Marcelo tem quem o apoia, independente do partido que ele esteja, pela constituição das bandeiras dele. Da Anchieta pra cima é ele, isso que eu ia falar, é isso que eu ia falar. Da Anchieta pra cima é ele. Se ele não tomar um banho de loja de rua, o Marcelo é a representação da elite lá. Não, nem maquiando dá. Ele tem o eleitorado dele. Apesar da mãe ter um trabalho social na periferia que ajuda um pouco, mas é a mãe. O Marcelo é da Anchieta pra cima. Até aí... Nada errado. Nada errado, é a democracia, salutar. O rico produz riqueza para dar emprego pro pobre e assim a gente constrói. Vamos avançar, que a gente estava no Podemos. Isso, Podemos. O Podemos a gente estava falando até antes da gente bater esse papo aqui, a gente estava falando e a gente estava reconhecendo a força do Podemos que está vindo aí. O Podemos está vindo com um negócio, uma estrutura legalzinha de chapa, hein? Bom, Podemos tem o vereador Eduardo Magoga, que é o atual presidente. Recebe do PSDB o último tucano. Tinha o último dos moicanos, agora tem o último tucano. Não, o tucano que ficou com o bico em ordem, né? Que não quebrou o bico, foi o Cirilo. Que tem que ser reconhecido, o vereador Cirilo aí ficou, construiu ali, mas enfim. Levou o PSDB. A gente já fala de PSDB. E depois daquele evento da última eleição que... praticamente, desculpa a palavra, desgraçou o PSDB, foi uma avalanche, enfim, só o Cirilo sobreviveu e ainda caindo para metade dos seus votos que tinha. Então, o PSDB hoje... Sem mandato. Sem mandato. Então, o Cirilo vai para o Podemos também. Desculpa, Rafa. E tem uma chapa interessante, vai passar pelo Chapéu Rosa, que é o Ouro Verde. Lá está o Eduardo Magoga, o Cirilo a caminho, o ex-vereador Paulo Galtério está lá, no Podemos, bom de voto. O Mineiro do Espetinho, ele é um cara bom, um cara bom, tradicional no Distrito Ouro Verde, já bateu na trave na última, ficou de fora por causa de 1.000 votos, teve 1.800 votos. Se tivesse tido um pouquinho mais de votos, tinha passado o vereador Carmo Luiz, e é uma pessoa consolidada ali na região do Parque Universitário, divide voto com o Marcelo da Farmácia, então acho que vai ser uma disputa de cachorro grande. Então a chapa do Podemos está muito forte, né? O Du, eu vejo numa perspectiva grande de crescer, o Cirilo é um cara que ele sabe fazer a campanha, aquela campanha fechadinha, ele sabe construir uma campanha. E também tem um eleitorado de opinião. Quem é Luiz Cirilo em Campinas? É Luiz Cirilo. Isso, é verdade, Rafa. E temos a possibilidade, como a gente falou também, da vereadora Débora voltar para o Podemos, que é uma pessoa que eu vejo crescendo também. Eu vejo que na região de Souza Joaquim Egídio, eu não sei se tem alguém para bater ela ali. Então eu vejo com perspectiva de fazer... Tem alguém voltando também, né? Parece que reconstruiu os direitos políticos e está no Podemos. É o ex-presidente da Câmara e vereador Campos Filho. O Cidinho está de volta. Tá elegível. Tá elegível. O vereador Campos Filho também tem um trabalho muito forte nas comunidades católicas, vai lá, toca... Carismática, né? Carismação e tal. O Campos, aquele jeitão dele, cara. Tem O Campos e o violão transforma-se em voto. Ele não é Chitãozinho Chororó, mas é aclamado por muita gente por causa do violão. Avançando. Avante.
Vereador Marcelo da Farmácia. Fica ou vai? O único guerreiro Tchau. que tem do Avante. Tchau. Um partido que ficou atacando ele durante todo o mandato. Lógico, o vereador tem seus problemas políticos e de ordem jurídica, mas é alguém que deveria ser respeitado pelo partido como o único mandatário do partido. Então, o Luquiari atacou ele durante todo o período e quer massagem, né? Daí a consequência. E o Avante... Mas o Marcelo vai pra desculpa. onde? Marcelo não tem definição. Eu acho que vai ser o último. Esse é o da meia-noite. Mas vocês têm alguma sugestão? Pra onde ele vai? Eu acho que, por exemplo, caberia no Solidariedade, porque não teria um confronto direto ali com o Jair da Farmácia. Só que aí tem um porém. Cabe. Nos bastidores dizem que o Rogério assume o Solidariedade para montar a chapa onde o Jair ficaria como único. Então, vai haver uma resistência também. Mas nem tudo que a gente quer a gente consegue, né? Não dá para se ter tudo, mas vai haver uma resistência também da chegada do Marcelo ao Solidariedade. O Republicanos é o caminho que o Marcelo quer, mas precisa saber se o Rossini e o Carmo querem. Eu acho que a dificuldade do Marcelo da Farmácia é em qualquer partido, que é um vereador que teve 3.025 votos, vereador também lá da região nossa, do Distrito Ouro Verde, e também tem bastante voto ali na região de São Bernardo, é muito querido ali. E tá na farmácia, isso conta muito. Os farmacêuticos que estão na farmácia. Ó, Campinas é radialista e médico para prefeito. Farmacêutico. E farmacêutico para vereador. Igreja e farmacêutico. Para prefeito você precisa nascer em Pedregulho. A gente já teve 2. É isso, é verdade. Mas eu tava falando um negócio hoje, vou falar aqui um negócio, que eu tava falando à tarde com uma pessoa, e eu tava falando isso com a pessoa, as pessoas às vezes falam, eu vou votar no cara porque ele é farmacêutico, ele é aqui do meu bairro, é farmacêutico legal e tal. O cara, quando ele elege um farmacêutico, eu vou pôr uma pimenta aqui, o cara, quando ele elege um farmacêutico lá do bairro dele, o farmacêutico fica pouco na farmácia e mais no poder público. Não, mas aí você quem pensa, eu tenho uma outra leitura. Rodrigo, porque o cara farmacêutico lá, sendo só farmacêutico, é muito melhor. Mas o Rafa e o Chapéu Rosa, e até você que está indo numa outra linha vai entender. O balcão é o escritório político do vereador. Eu posso falar por experiência própria. O vereador na farmácia chega muito mais demanda pra gente. O vereador na farmácia, posso falar pra você, Mário, vai chegar 20 indicações num dia, 2 requerimentos e mais 5 pedidos. É isso aí. Tá errado, hein, bicho? É verdade. Acontece, mas é por isso que não tá errado por causa do vereador. Tá errado por causa da visão do povo. Exato. Se é uma coisa, tem a questão do vereador Rubens Gás, por exemplo. Será que ali não tem... me paga lá depois, tá? Não tô fazendo ilação. Mas é assim, a população, na realidade, na hora do voto, e é uma conta que há na cabeça, o que é que eu vou ganhar? E eu não digo em termos financeiros, quem vai me comprar o voto, não é isso, mas é aquela história, amanhã se eu precisar de uma poda de árvore, eu sei que eu vou ali no farmacêutico, que hoje é vereador. Eu sei que eu vou ali no cara que tem o depósito de gás, que hoje é vereador, que me ajudou lá atrás. Vai fazer o quê? Eu costumo dizer que ele é o médico do bairro e o psicólogo. Sim. Ele atende a dor e ouve e dá carinho. Então, Jair da Farmácia, Marcelo da Farmácia, Rodrigo, Carmo. Quer dizer, nasce com uma quantidade significativa de votos, mas tem que buscar um pouco mais para ser. Falando em farmácia, quem deve voltar aí é Jorge da Farmácia. Ele vai para onde? Estamos chegando lá. Tá Ele teve na Câmara essa semana. Vamos entrar no PSD, a gente larga o MDB daqui a pouquinho. Vamos entrar no PSD. PSD, Jorge da Farmácia. Volta. Então encerramos o Marcelo da Farmácia, que nós não sabemos qual Não, para encerrar o Avante está praticamente fechado com o PT. Então tá. Uma negociação de Brasília. Então, beleza. Então, o Luquiari... Se lascou. Candidato dele é o Petorim. Bom, PSD, o negócio tá borbulhando. O negócio tá borbulhando. PSD é um partido que tá com destaque no governo municipal, secretário Arthur Orsi, agora de Trabalho e Renda, secretária Adriana Foz, presidente da Associação Comercial, e tá ali sendo bastante cortejado pela habilidade política de Gilberto Kassab, que tá com todo mundo e só tá com ele ao mesmo tempo. Exatamente. É uma pessoa muito capaz. Muito capaz. É a antena política do Brasil. Definição. O que o Kassab vai fazer, você pode fazer que não vai dar errado. Então, Jorge da Farmácia vem candidato pelo PSD,
na sua região, no Boa Vista. Tem vários vereadores ali dando uma ciscada no Boa Vista, mas o Jorge é muito querido. E o bairro sentiu a falta do Jorge. Lá também vai ter o Elcio Batista e tudo mais, mas o Jorge ali, farmacêutico, está no balcão e deve retornar forte aí na disputa. Tá? Trazendo os demais do PSD, ficaria Nelson Ossi, Paulo Haddad, que sai do Cidadania, Federação Cidadania. Atual líder do governo na Câmara. Ele vai para o PSD, mas tem o Dr. Flávio médico, e eu não me recordo o nome. Tem um cirurgião que faz uma cirurgia especialista num tipo de cirurgia. Eu não sei contar, essa eu não vou saber contar a história toda, mas tem um médico filiado lá que também pode ter uma votação expressiva. Partido de classe média e profissionais liberais, está virando o PSD de Campinas. Não é aquele que foi candidato da outra vez, o... Ianco? Não, Não, Ianco tá no MDB, né? Vamos chegar daqui a pouco. Tá bom. O Dr. Flávio foi, inclusive, candidato a vice do Arthur Orsi, verdade. Foi candidato. E tem uma novidade aí. Eu falei de bastidores aqui. Pelas mãos do prefeito de Sumaré e do deputado Dalben, que não é do PSD, Anúncio, atenção. mas tem Atenção. influência. Quem volta ao cenário político como candidato a vereador é Luiz Lauro Ferreira. Luiz Lauro do Rádio, irmão de Jonas Donizete. Deputado federal, vereador. Deputado estadual, homem da caravana do Silvio Santos, marido da Dona Yara. Não, e o principal dele é que quando o Silvio Santos teve um problema, ele foi a única pessoa, eu só vi isso agora com a filha. O programa saía do ar. Ele colocou o Luiz Lauro para apresentar, acho que nem o Gugu. 3 fins de semana, nem o Gugu. Também. Então o Luiz Lauro volta a ser na política. Gente, mas eu vou falar, o Luiz Lauro, ele é bem carismático, ele é um cara que tem voto, tem potencial, e aí o PSD vai entrar numa encruzilhada com o Paulo. Não só com o Paulo, com todos os outros. Se eu tenho o Luiz Lauro na minha chapa, eu fico ameaçado, honestamente. Por quê? É um cara muito bem votado, foi candidato a deputado aqui agora, pode não ter ido tão bem, mas aquela história, não tinha tanta estrutura e tudo mais, eu acho que foi até por um partido Essa menor. Aí eu vou querer ver o Kassab regular. Luiz Lauro, candidato a vereador, não precisa nem aparecer na câmera, é só a voz. É verdade. É o Luiz Lauro do rádio e tal, aquela voz característica da família Ferreira. Pô, tem um irmão, Tadeu Marcos, tem um irmão, Jonas Donizete. Ali não é brincadeira. E isso vai bagunçar. O Kassab teve Sumaré e eu vi uma coisa que me chamou a atenção. Até então eu não sabia que o Luiz Lauro era candidato a vereador. 5 dos 10 prefeitos citaram o Luiz. Está aqui o grande radialista Luiz Lauro. Então, 5 de 10 citar, tem coisa aí. E a coisa está aí chegando. Ele é candidato a vereador. Então, o PSD tem também uma tarefa difícil de administrar essa chapa aí, as vaidades. Na nossa última edição, eu falei, o Arthur deveria sair candidato para puxar voto, depois ele vira secretário, libera a cadeira. Pelo amor de Deus, Arthur, fica onde você está. O conselho. Hoje é conselho. Hoje é de graça o conselho. Um bom trabalho, deixa pra lá. MDB. O famoso PMDB. Estamos só com o Salvete lá, né? Calma. Não. Hoje, como calma, quer que eu te conte? Conta, vai. Rafael conta um pouquinho, Chapéu Rosa, pincela. Arnaldo Salvete, André Von Zuben, tá lá. Ele, Cláudio Quércio, o grupo do André está lá. Doutor Ianco, se trabalhar, dá trabalho. Se trabalhar. Já foi muito bem votado na Teve 1.700 na outra, sem sair do consultório. Exatamente, foi isso mesmo. Então, o Ianco garantiu para mim agora há pouco. Eu encontrei ele falou, eu fico no MDB. Tá lá o Marrom Cunha, que é vereador. É verdade, o Marrom foi pro MDB. Marrom tá no MDB. Janela tá mudando tudo. Que ali alguém sai. Não foi. Tá indo. Isso, tá em vias de. Tá em vias. Tá caminhando para o MDB. Gente, o Marrom, puta, um vereador, gente fina pra caramba, mas eu vou te falar, a saída dele o MDB tá indo... Em passos... Tá voando de Cessna. Assim, não tá de jato, né? Tá de bimotor. Quando quer ir, vai. Filia, assina, mostra a ficha. Ainda mais que agora é o momento janela, né? O cara não é o que a gente fala, é o que a gente fala da janela. E falar uma coisa pra vocês, o Marrom não tá errado. O Marrom tá fazendo. Ele tem que pensar muito. Até dia 5 de abril é janela. Ele tá usando o tempo a seu favor, curto. Se o cara não tem a garantia
garantia dele? Se o cara tá indeciso, agora, se o cara já fechou lá atrás, já tá tudo certo, já O tempo é curto, mas ele tá trabalhando a favor dele. Gente, o Arnaldo Salvetti sabe fazer campanha, ele não tem medo, ele vai pra cima, mas eu, como vereador, teria um pouquinho de medo de levar o André Von Zubin, que é um cara que já foi vereador na cidade, tá fazendo campanha e tá fazendo campanha quietinho. É o cara que ele faz aquelas reuniões dele, tem o sindicato, tem esse pessoal dele. É um cara muito forte. o sindicato. Não estão mais junto o bancário, porque a presidente lá, ela ficou no Cidadania, então tá mais próximo do Rafa, que daqui a pouco nós vamos pincelar, mas o André Von Zubin não está morto. Quem aprende a pedir voto, quem aprende a ter voto... Foi candidato a prefeito. Foi prefeito, ele tá lá na memória. Tem aquele grupo dele que nem a gente falou aqui, é tudo quietinho. De repente, aparece. Só uma pergunta, cadê o Davi Zaia? Aposentou, Rodrigo? Tava Davi Zaia, talvez os mais novos nem se lembrem do Davi Zaia. Se lembra do Davi Zaia. Foi Vice do Carlos Sampaio várias vezes. Davi, grande Davi. Tá fora do Senado. Bom de papo, né? De política já nem tanto. Mas, vamos lá. MDB, nós demos uma pincelada, o marrom é dúvida. Dúvida. Marrom Não indo em direção, mas pode ter uma bifurcação. Tá caminhando. Pode ter uma bifurcação aí com o marrom. Como diria Silvia, eu só acredito vendo. Eu só acredito. É dúvida. Vamos pegar a federação do PT, depois a gente volta nos tópicos normais. Vamos terminar os partidos. Federação Campinas da Esperança, que teve um evento fim de semana. Conta pra gente. Pra todo mundo ver. Não é só na Câmara que o negócio esquentou. Tá indo devagar, mas já está acontecendo. No último sábado, lançou-se aqui em Campinas a Federação Brasil da Esperança, no caso Campinas da Esperança, que é a réplica da Federação Nacional do PT, do PCdoB e do PV. Inclusive, movimentando a estrutura do PV. Para vocês verem como o cenário está quente. Isso foi sábado. No domingo, o vice-prefeito se movimenta e anuncia o apoio, praticamente não tácito ainda, porque não está no período de convenção, mas ele já faz a sinalização ali do Solidariedade. Então o PT mexe uma peça, a gestão Dário Saad, a campanha Dário Saad já mexe uma outra peça. Podem falar, mas é o Solidariedade, é um partido menor e tudo mais, mas é assim que se forma arco de aliança. Sim. Respeitando o tamanho dos partidos e a sua relevância. E a declaração do vice-prefeito é contundente. Somos um grupo, estamos juntos há muito tempo e vamos permanecer juntos. Então, assim, o PT não ofereceu nada de novo. E para ajudar não quer demais, assim, Claro, a política se escapar dentro, não para fora. E ali tem um mandato. O vereador Jair da Farmácia. Resolveu ficar lá, né? Vai ficar, inclusive resolveu o problema do vereador Jair da Farmácia. Então, assim, movimento e contra-movimento. O que eu depreendo também de tudo isso? Para deixar os dois colegas falarem. Tem um movimento do desafiante, que é de fato o Pedro Torim, o movimento do incumbente, que é o Dário Saad, mas tem gente que não está se movimentando. Tem gente que está indo em Brasília, tem gente que está indo na convenção da cadeirada lá em São Paulo, que a convenção do PSDB só termina em cadeirada. Terminou, o Vignoli ganhou, mas não levou essa semana. 3 tentativas de eleger, de acordo, não deu. Foi pro voto PSDB. Marconi Perillo tirou o cara que ganhou no voto. Não, mas assim, o PSDB tá na debacle. Tá brigando por pouco, né? Brigando por nada, porque virou um nada e estão brigando por nada. O PSDB em Campinas virou... Essa federação nós vamos falar daqui a pouquinho, incluindo quem ficou, né? que é o Rafa Zimbaldi. Mas na Federação Campinas da Esperança, que é do PT, tem uma novidade. Alguém volta. Nossa, nome bombástico, eu acho. Sebastião Arcanjo, Tiãozinho, candidato pelo PT. Quem me falou foi o presidente do PT. Candidato ao quê? Candidato a vereador pelo PT. Tinha um zum que ele Voltou do PT. Então essa chapa passa a ter ali... Sai candidato a vereador. Passa a ter ali dos 3 vereadores, que é a Guida, o Cecílio e a Paola. Tem a candidata que é dos Tatos, que é a Ellen. A Ellen foi muito bem votada. Bem votado, o Tiãozinho. E, segundo o presidente do PT, tem nomes para jogar nos 3 partidos, ainda sobra espaço. Sobrando espaço, pode pintar um PDT, que pode ser Dário, também pode ser Federação Petorinho. Eu tenho sempre muita dificuldade em acreditar dessas informações, assim, eu tenho gente sobrando e tal, não sei o quê, porque na hora H vai ver lá, o PCdoB mesmo tem uma dificuldade histórica de montar chapa. Inclusive, talvez, né, Gustavo Peta não seja mais candidato. Márcia Quintanilha, presidenta do PCdoB,
Vou ser muito sincero. Um almoço, um jantar, um vinho, desculpa. Eu acho quase impossível o PCdoB lançar a Márcia nesse momento. A Márcia foi bem votada até para deputada, mas o nome do Gustavo já também é um nome que espalhou na cidade toda e eu tenho certeza que o PCdoB vai se ajuntar todo, fazer um arco de aliança ali para eleger o Gustavo. Eu não vejo outro E ele nome. é bom de voto dentro da federação, né? Ele não é ruim. Pela movimentação dele, ele é candidato, mas até ontem, não, Gustavo vai parar. Se a gente pegar o quociente eleitoral, se for média de 15 mil votos ou um pouco mais, eu acredito que faça de 3 a 4 também. Eu acho que a federação PT. faz 4. Faz 4. Ali, ó, você pode colocar que o Gustavo, Um é o PT, Gustavo. ele fica entre um dos 4, entendeu? Gustavo, eu acho que não reelege nenhum dos 3 do PT. Eu acredito... Parece loucura minha? Nenhum dos 3 que estão na cadeira ganha eleição. Eu penso diferente. Não, você pega como o PT age estranho. O Cecília é vereador, sempre apoiou o Zara. O Zara tinha um cargo, em vez de dar para ele, deu para o assessor dele. Que tem um nome estranho, um apelido engraçado, que eu não me recordo agora, mas até o final eu vou lembrar. Então sai o Cecílio e o assessor no mesmo bairro. E o Cecílio já enfrenta o Igor, o Edson Ribeiro, Marrom, Paulo Toninho Ponto Alto, briga do Cecílio. E a Guida e a Paola, que a gente fica meio perdido. Aonde atua, o que faz, o que comem, como vivem. E o Cecílio, ele não é um vereador, como que eu posso dizer? De tribuna, briguento, no bom sentido. Raizão PT, né? Eu acho que o petista espera muito mais do Cecílio, né? Eu acho que é. Eu acho porque ele não fica meio. O petista, ele quer alguém brigando ali. É por isso que eu penso um pouco diferente do VR. Eu penso um pouco diferente do VR. Eu acho que a Guida continua e também acho que a Paola continua. A Paola é uma pessoa jovem. Eu participei de todos os carnavais do município de Campinas. A Paola estava em todos os carnavais. Então ela tem esse apelo jovem de ser uma menina nova. E a Guida, por ter ali, acho que a questão das escolas, tem algumas professoras com ela. Eu acho que a Guida, eu acredito que nessa federação reelejam Guida, Paola e o vereador do PCdoB. Desculpa, como chama aquele professor? Wagner Romão. Esse cara vai ser vereador. Vai. E alguém vai dançar pra ele. O PT, Wagner Romão, ele é petista. E tem a Evelyn ainda, né? Tem a Evelyn, então... Conselho de Cultura e tal. É um cara, articulista de imprensa, é um cara muito bem posicionado. Fala bem. A minha grande dúvida sempre é, o PT está em paz? Nunca. Isso vai refletir. Agora, a minha grande maior dúvida nova é, essa treta vai replicar para a federação? Porque agora é casamento, é em família. É isso. Agora é tudo em família. Tudo junto. Porque é aquela coisa. Ninguém larga a mão de ninguém. Não, todo mundo quer o comando da E o PT, federação. o PT é acostumado com isso há séculos. Porque agora a perspectiva é que venha recurso. Vai vir recurso. Quem vai operar o recurso no sentido de você é competitivo, você não é? É a cabeça da federação. Essa cabeça ela não é proporcional, ela é desproporcional, respeitando a proporcionalidade. E fazendo um adentro no PT hoje não tem quem faça. Não tem. Tem quem? Quem monta se não buscar a Madre Superiora, Renato Simões, o Muca, Silvio Marques, não vai ter quem toca. O presidente do PT, Orfei, é presidente legítimo, é jovem, eu acho que está na hora de ter uma reciclagem também na política, principalmente dentro do PT, mas se essa turma mais de pegada não se alinharem, a campanha do Torinho pode ficar meio xoxa. Pode ser um Uno a álcool com ar ligado. Mas é aí que eu tenho que subir na subida, né? Na subida. E eu posso falar para você uma coisa, que a sensação que eu tô é essa, cara. O Torinho tá muito silencioso. Então eu vou dar um dado aqui, tá muito quentíssimo, quietão. Apurado dado hoje. Bomba. Dados de hoje. Bomba. São dados públicos. Break news. Ai, Deus. Atenção, exclusiva. Fecha no Rafael. É o seguinte, gastos de rede social nos últimos 30 dias. No último mês, ou seja, de 8 de fevereiro a agora que fechou 8 de março. Rafa Zimbaldi, R$ 9.600. Tráfego de internet, bombar publicação. Dário Saad, 1.400. Petorinho, zero. Zero? Não não, gente, tem alguma coisa errada, hein? Eu acho Outros dados, nos últimos 90 dias, vamos ampliar.
Rafa Zimbaldi, R$ 22.400. Dário Saad, 13.700. Pedro Torinho, 0. Gente, Tá estranho. Então, tá estranho, velho. Ou eles vão ter um cometa, um negócio, um bicho que vai. Ou tá apostando no milagre do governo Lula, ou tá fazendo campanha de freio de mão puxada só pra marcar a posição. Mas, Rafa, deixa eu falar pra você uma Mas coisa. não tem gente, vamos lá, não tem marcação de posição com o São Paulo ocupado. Então, tá estranho. Mas tá estranho. Tá estranho. Tá estranho. Deixa eu falar pra vocês uma coisa assim, ó. E parece que o poste encostou no Boulos, hein? É? Sim, dá uma olhadinha. Eu tenho a sensação que o PT em O poste encostou no Eu acho Boulos. que o PT aqui, em Campinas, o PT em Campinas, ele fica nessa vibe do Uno a álcool com o ar ligado na subida. Vai, não vai. Aqui em Campinas, porque assim, o mais terror que a gente teve aqui do PT em Campinas foi na época mesmo do Postman, que ele chegou mais frente. Mas quem estava fazendo, Mariana? Era Renato Simões, Silvio Marques, Walter Pomar. Era os caras que aguentam o couro, dizendo assim, os caras de casco duro. Se essa turma não juntar no Torinho, vai ser um Uno a subida ali, com o ar ligado, e infelizmente. Se tá ruim pro PT... Na China e pro Rafa. Imagine para quem tá na federação PSDB Cidadania. Partido que sai na briga e não se resolve em São Paulo. Vamos entrar no Cidadania e no PSDB. Aí não é querer falar nada, não. A gente tá com 40 minutos, hein, gente? Vamos ter que dar uma coisa aqui. Mas não é querer falar. Mas veja só. Como que vai sair para concorrer? Vocês acham que o Rafa sai? Primeiro dado, Carlos Sampaio saiu do PSDB depois de 32. Aqui em Campinas isso significa o quê? O PSDB passa a ser zero à esquerda. O Carlos Sampaio, gente, fez a vida o Carlão política. já estava difícil lá no PSDB. Ele fez a vida política no PSDB, era a cara do PSDB. Secretário municipal, vereador, deputado estadual, deputado federal, candidato a prefeito de segundo turno e está no qual mandato para deputado? Quinto mandato para deputado federal. Quinto mandato e saiu. É o termômetro do fim. Eu acho que assim, o Alckmin saindo já foi o final do PSDB, mas o Carlão aqui na região desmonta. É a última peça, sabe? Deixa eu falar pra vocês, não é por nada, não. Às vezes as pessoas acham que a gente puxa sardinha aqui e isso não é real. Mas assim, é uma análise muito crítica politicamente vendo mesmo essa situação do Rafa. Eu acho que houve inabilidade política dele aí nessa situação. Ele ficou muito solitário, sozinho, só com Cidadania, que é um partido que tá murcho. O PSDB faliu praticamente, e aí ele pega e quer lançar candidatura a prefeito em Campinas. Isso está muito estranho, politicamente falando. A pá de cal para a saída do deputado Carlos Sampaio foi o Rafa Zimbaldi tomar um avião e ir até Brasília, tirar uma foto com o Marconi Perillo. E dizer que tá tudo certo. E não comunicar a cidade dele, hein? E não telefonou para o deputado para pedir o apoio. Essa inabilidade política não é admissível, é amadorismo demais. E teve a Ana Beatriz Sampaio, psicóloga, uma mulher que tem uma trajetória aí na vida privada, como vice na última. É como assim, hoje eu sou seu amigo, amanhã eu não sou mais. Foi isso que aconteceu. Aí o PSDB agora traz pro PSD junto com o Carlão, Damasceno, vai vir toda aquela fila, Osmar Simeonato, eu não dou mais 15 dias, nem sede tem mais. Não, acho que já não tinha, pra falar a verdade. Parece que inauguraram uma correndo aí, não deu certo. Beto Cavalaro sumido, não é comigo, não estou, talvez eu esteja. O Beto, a conversa do Beto não fecha, né? Mais um dado, Beto Cavalaro também saiu do PSDB. E o filho? Do mandato. O filho tá no PSB. E o filho se sai filiou candidato. no PSB. O filho tá no PSB, sai candidato. Só pra falar de PSB? Eu acho. Acho que não sai candidato. Ajuda o Marco Bernadelli. Pronto, falei. Eu não queria falar, acabei falando. Beleza. Fiquei naquilo, falo, não falo. É que pelo que eu vi nas redes sociais também, eu achei que o Thomas tá bem... Ativo, né? Não, quietinho. Tá postando umas coisinhas só de bobeirinha lá e tal. Peraí, só deixa eu entrar aqui que eu tô falando do PSB. O PSB vem com os que estão na cadeira aí. E um dado importante que aconteceu também aí nesse decorrer dessas semanas, o pastor Elias, que era do PSB e saía candidato pela igreja, não sai candidato esse ano. Esse ano, quem sai candidato pelo PSB é a Márcia. Mas a igreja quadrangular tá rachada no meio. Então, tem que ver como vai se comportar com a igreja rachada. No entanto, que a derrota do Elias veio à tona pelo racha da igreja quadrangular. Que ele sofreu. Então, quando a igreja está unida, elege. Quando a igreja não está unida, não elege. PSB rapidinho para a gente chegar aqui no PL, que é o principal assunto.
Para mim, o Rubens Gás não fica. Então, bora, vamos lá. Terminando. Vai pra frente que nós estamos... Mais uma. A tristeza do Guilherme Campos, do Carlão, bem rapidinho pra gente poder otimizar. Foi a filiação. Precisa entender que é o seguinte: o candidato a deputado federal do PSD sempre foi o deputado Guilherme Campos, que foi deputado, foi vice-prefeito de Campinas. É um cara. É campineiro, é comerciante, é uma pessoa da cidade. Parecido. Um tem barba, o outro não tem, a única diferença é essa. Mas a vinda do Carlão coloca ele, obviamente, como prioridade. Como é que vai ser? O pouco de chance. Arbitrado isso, entende? Mas ao mesmo tempo, até tirar uma dúvida: o Guilherme é homem de confiança do Kassab, não é? O Guilherme Campos? É homem de confiança do Kassab, mas a chegada do Carlão abala. Abala. Tem que ver como é que vai construir agora essa vida partidária. A bala... Peraí, vamos só um minuto aqui. A bala, vírgula, até a página 2 do Carlão. Porque depois, se o Carlão continuar nesse jeitão que ele leva a toada política, não vai ser que o Kassab vai casar bem. Mas os grandes se conversam. Sim. E quem tem mandato conversa, quem tem o partido na mão conversa, quem está... ali na expectativa, tem que acabar conversando, combinando com os russos. Não tem mais poder, falando no nível de mandato, mais poder que o Guilherme, que o Guilherme Campos hoje. Continua sendo da confiança do Kassab, mas isso mostra a operação bem sucedida do Kassab no espólio tucano. Antes do PL, rapidinho, o desvio de caminho do Farmadic há um tempo atrás, e do Edson Ribeiro, que fez duras críticas ao governo Dário. Você está falando agora já de tribuna, não está falando de janela. Não, a gente continuamos no União Brasil. Tá. A crítica do Farmadic dura, que uma frase que me chamou a atenção, eu falo, se continuar assim, faço campanha só para mim e não faço para o prefeito. Não vou pedir voto. Prefeito. Exatamente, vou pedir voto só para mim. Exato. E no microfone de aparte, o Edson Ribeiro confirmou as palavras como sendo do partido. 2 horas depois, o Walter Greve desmentiu. O Edson Ribeiro justamente fala essa palavra, endosso. Ele usa a palavra endosso, o que o amigo fala. Faço das suas palavras as minhas. Eu acredito que não é do perfil do vereador Rodrigo. Cara, assustador foi eu ver o Rodrigo subir na tribuna e fazer aquilo. Eu achei que ele... É um jeito, mano. Eu achei que ele tivesse usado algum tóxico naquele dia. Rodrigo, eu vou ser honesto pra vocês. Se tem um cara que é cavalheiro na Câmara, é o Rodrigo da Farmadic. É óbvio, pode ter lá suas razões e é direito dele ali falar, mas eu acho que faltou medida. Foi só isso. Foi só isso. Às vezes... o contexto que o vereador está imbuído, ele está inserido, coloca uma pressão nele que o cara solta um pouco a mais, exagera na medida, mas a grandeza do Rodrigo foi tamanha que o Rodrigo logo falou, olha, me excedi na fala, chamo feito a ordem aqui, estou com o prefeito, União Brasil está com o prefeito, ponto final, acabou isso. E o Edson fez a mesma coisa. Agora quem conhece um pouco mais do Ouro Verde com a palavra. Mari, Rafa, VR... Eu conheço o vereador, estou com o vereador todo dia, né? Nós convivemos juntos, vivemos, né? O mandato lá no Distrito Ouro Verde. O vereador Rodrigo foi eleito em 16, foi o vereador mais bem votado em 16 e em 20 dentro do distrito. E temos mais 2 vereadores hoje dentro do distrito, o vereador Otto e o vereador Marcelo. Mas pelo tempo de casa que nós temos lá de mandato, nós somos referência dentro do aspecto municipal, dentro do distrito principalmente. E muitas demandas chegam para a gente. Uma das demandas que foi muito cobrada foi aquela questão do Hospital Ouro Verde, que é uma demanda que chega muito forte para nós. Chega muito forte. Como o pessoal falou, o vereador citou várias coisas, pontuou várias situações e depois também nós paramos para refletir enquanto mandato e muita coisa boa está acontecendo dentro do distrito. Muita coisa foi feita desde o mandato do ex-prefeito Jonas. Dentro do mandato do ex-prefeito Jonas, nós fizemos a reforma do Centro de Saúde do Vila Aeroporto, a reforma do Centro de Saúde de Jardim Santo Antônio, a reforma do Centro de Saúde lá do São Cristóvão, construímos o Centro de Saúde do DIC 6. Então, assim, várias obras aconteceram. Nós estamos asfaltando agora, junto com o prefeito Dário Saad, aeroporto, Filadélfia, Josiara, no mandato passado, Santo Antônio foi asfaltado, Jardim Rosalina foi asfaltado. Então, assim, foi um momento para a gente
sempre chega para nós primeiro. Nós somos as primeiras pessoas a receber essas demandas. Então, assim, acredito que era uma semana que o vereador não estava bem. A cobrança é muito grande sim, mas nós estamos trabalhando para melhorar junto com o prefeito Dário, com o vice-prefeito Pandão. O vereador, ele mesmo falou que tem foi 5 novas creches, né? Cinco novas creches nós estamos construindo lá. Estamos construindo 5 novas creches dentro do distrito, que vai desafogar ali a questão de falta de vagas para as crianças. E o vereador reconheceu que ele pegou um pouco pesado, que poderia ter ido um pouquinho mais leve. O Ouro Verde falou. Eu vou até falar uma coisa aqui que vai parecer estranha, mas as pessoas vão entender. Imagine, nós estranhos. Pelo menos o Rodrigo falou publicamente. Tem que ser dado a mão à palmatória que o Rodrigo teve coragem, de bravo, subiu na tribuna e falou o que, com medida ou sem medida, ele estava pensando. O grande problema na relação política é quando a conversa... É o Judas invisível. Exatamente. E eu vou falar, Câmara de Campinas... Tem bastante. Não, e o pior, acha que ninguém sabe. Acha que eles falam só ali, bicho... Olha, essa crucificação do Rodrigo também tem que ver até que ponto vai. Claro, teve medida, o subprefeito caiu, do Ouro Verde... É do jogo, é salutar, democracia. Todos ali são homens e mulheres experimentados. Agora, ele pelo menos falou publicamente... Depois voltou atrás, chamou o feito à ordem e reconstruiu a relação. Mas deixou claro, né? O problema é quem não faz isso. E vou falar uma coisa. Ele falou, eu não sei, da semana dele, se ele não estava bem, enfim, não sei o quê, mas eu tenho informações de que semanas antes o Rodrigo estava bem insatisfeito com algumas demandas do que ele tinha solicitado e realmente... Mas o tamanho do distrito, né? Não, mas tudo bem. Eu acho que não dá para fazer tudo de uma vez, mas é bom ele pautar o que está precisando, porque ele é o representante que conversa com o povo na ponta. A informação que eu tive da reclamação dele era justamente essa, de que ele não estava conseguindo nem chegar com a demanda aos secretariados. Então, assim, tipo, ele estava ficando meio bronqueado. De saco cheio. Mas tá aí, feito o desabafo em tribuna, paga-se o preço também. Fez na quarta, no sábado já demonstrou no gesto, foi no mutirão da DEM com o prefeito em exercício. E eu acho assim, uma coisa que eu acho que precisa ficar claro aqui, vereador de base é vereador de base. Porque fala assim, o vereador não pode usar a tribuna para falar isso, tribuna é de livre acesso para o vereador falar. Ele pode usar a tribuna para falar isso, mas aí ele tem que medir como ele fala isso, porque ele sabe que ele é de base. Ou então ele pede para sair, vai ser oposição. Eu acho que o Rodrigo entendeu o quanto ele excedeu nisso, e tanto que logo ele retroagiu. E o Edson Ribeiro também fez. Também houve nota e tudo mais. Boa do Rodrigo, União Brasil. Tem uma quentinha para contar. Vai que a gente, tá estourando, eu tenho 7 minutos. Uma lenda da política está de volta, parece... Um clássico da política está de volta. Aurélio Cláudio pode estar elegível para as eleições 2024. Foi presidente da Câmara. Presidente da Câmara 2 vezes. Pelo que eu ouvi, já está elegível. Já está elegível. E atrapalha. Atrapalha Otto Alejandro. Atrapalha Jair um pouquinho, atrapalha o trabalho que o Arnaldo Salvetti está tendo ali na Vila União. Então, Zé Carlos tá dentro do Vila União. É uma lenda. Ô, gente, falar rapidamente que a gente está falando, putz, nosso tempo está arregaçando. Eu queria muito que, se a gente está falando de elegível e não elegível, doutor Hélio, cara, que tá burburinho, que vem candidato prefeito, sai candidato prefeito, a informação que eu tenho o Hélio não tem filiação partidária nesse momento, então ele tem mais aí 20 dias para se filiar. Aonde? Eis a questão, aonde? Quem vai querer receber o doutor Hélio? O Avante praticamente no colo do PT. PDT indo pro colo do PT. E a informação que eu tenho é que se o Hélio registrar a candidatura, ele vai concorrer com liminar. Não vai conseguir. Eu acho isso flores da janela partidária. Tem as flores do recesso. Eu acho que o Hélio não deve ser uma realidade nesse ano, hein, gente? Eu acho que já. Tem uma brincadeira do Marco Bernadette que é muito interessante. Prescreveu, né? Acho que colaborou com a cidade. Colaborou com a cidade muito, errou com a cidade muito e agora vai criar os netos, né? Se a gente volta para falar aqui. Eu vou deixar uma pergunta, eu não vou responder. Eu também queria. Eu não vou responder. Tá. O governador Tarcísio de Freitas vou mudar de partido. O prefeito Dário Saad... Você leu minha
gente, pra não, todo mundo. mentira! E, ó, aqui Para! a gente é pé quente. Como a gente tá com o tempo apertado, Não. fica pro próximo programa pra gente falar sobre o PL. Beleza, pessoal, boa noite. Assim, ó, a produção vai colocar aqui redes sociais de Chapéu Rosa, que eu quero que vocês Fechou. seguem ele lá, que é um menino 10 pra caramba. Vamos colocar todas as informações aqui, produção vai e se vira, e aí vocês correm lá pra ver tudo. A gente volta no próximo Farofa, porque vocês viram que tem muita coisa, a gente não falou, mas a gente tem esse tempo. Próximo Farofa a gente vem com mais, e aí você fica aqui ligado na gente. Grande abraço, Deus Fechou. abençoe, Tchau, tchau. gente. Tchau, tchau. Falou.